Bem-vindos ao Tiltcast, gente, tudo bom? Mais um episódio, gente, hoje é o episódio 8 já, galera. Já estamos aqui, quem diria, hein? Tá quase chegando no 10, quase chegando no 10. E aqui hoje nós vamos falar com a Camila Raquel Fê alguma coisa. Pera, eu esqueci. Como é que é o seu sobrenome, o resto? É Fogazzi, Camila Fogazzi. Fogazzi. Oh, gente, eu tinha até uma piada de fogaça com isso, gente, até esqueci. Pode falar, pode falar. Mas o nome veio daí mesmo, não do fogaça, mas era da questão do fogo. Do alimento. Era uma coisa do fogo assim mesmo. Tipo, Do quê? Do fogo? fogo assim. Ah, foga-se. Entendeu, gente? É foga-se, entendeu? Não é fogaz, é fogas. É Fogazzi, a gente fala. Foga-se, parece que é alguém fanho falando português. A ideia era pra ser mais ou menos essa. Aí o fogo assim, parecendo que tava Foga-se. xingando. Aí toda vez Eles, foga-se. A ideia é essa. Que toda Qual é o vez segundo sobrenome dela? Ah, foga-se. Aí é isso aí, gostei. Bom, bem novo. Ai, não gostei da sua história. Fogo assim. Mentira. Foga-se. Só qual é o nome daquela escritora? É Foga-se. Aí, nossa, calma. Que grossa. Pra que toda essa inimizade? Mas conta aí, ó, Camila Foga-se. Como tá? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo, assim. Não sou nada de maluco hoje, não, na rua. Tá tudo de boa. Hoje, deixa eu ver, hoje aconteceu umas coisas meio doidas, mas tá bom. Eu Não, tive vai. que rodar o shopping inteiro procurando um brinquedo Aham. que meu filho perdeu. E não achei, legal. Aí teve que comprar um novo lá na loja. Eu tentei comprar, não achei pra comprar. É o brinquedo de um amigo que esqueceu com ele, aí tem que devolver. Eita! Cadê o bendito do brinquedo? Que eu não faço ideia de onde esteja. Nossa, o brinquedo Nossa, sumiu, agora já era. vizinha. Ai, pode começar. Meu Deus. Caramba, gente, tá vendo? Gente, se você vê um brinquedo, gente, em algum shopping, saiba que é da Camila, foga-se. Tá bom, gente? Então, por favor, devolva pra ela qualquer coisa, ou pra criança que perdeu. Isso aí. Então, foga-se, você é escritora, né? Pelo que eu sei. Isso. Você gosta de escrever umas coisas de mentira e mandar pros outros para as pessoas comprar. A ideia é essa. Pra mim, todo escritor é um mentiroso, mano. Pra mim, todo Então, escritor é mentiroso. na verdade, a gente disfarça, né? Algumas verdades com mentiras. Isso, a gente pega mentira, pega umas verdades, coloca umas mentiras em cima pra ficar mais legal, Exatamente. escreve e quer que os outros compram. Exatamente. Exatamente, quer ser escritor. E como é que foi que você começou a gostar de ser escritora? Conta aí. Então, a minha cabeça. A primeira coisa que você tem que saber sobre mim é que a minha cabeça não funciona muito direito, sabe? Minha cabeça é meio doida. Meu Deus, mas Então, tem laudo médico ou não? não. Ah, então tá tudo bem. A minha. Sabe essas manias que a gente tem? Eu imagino que as pessoas tenham também, algumas pessoas devem se identificar. Sabe Aham, quando você vai claro. dormir, você fica criando aquelas fanfic ali na sua mente? Ah, eu faço isso, eu não dormia na adolescência por causa disso. Exatamente. Então, às vezes a gente cria de algo que poderia ter acontecido com a gente, não aconteceu, ou de alguma coisa que, por exemplo, eu lia, depois eu ficava inventando uma história secundária na minha cabeça, assim, aquelas fanfic mesmo, ou comigo Uhum, no dia a dia e tal. E desde a infância, adolescência, eu faço isso. Só que eu comecei a perceber que ao invés de todo dia criar uma história nova, uhum, eu ia dormir, na hora que eu deitava ali, desligava a mente, eu sim. continuava a história do dia anterior, Ah, sabe? que eu continuava pensando já na mesma história. E aí depois ele vai fazer aquilo e isso. Aí vou continuar essa história aqui. Então eu Entendi. comecei há muito tempo já eu fazia isso. Então eu comecei a criar várias histórias loucas na minha cabeça, que não saíam da minha cabeça, ficavam só ali, né? Uhum, E eu tive filho há um tempo e eu fiquei um período. Eu tirei um período sabático, né? Eu fiquei um período com meu legal. filho, assim. Quando eu tive ele, eu fiquei desesperada, porque eu trabalho desde 11 anos de idade e eu sentia muita falta do que fazer, sabe? Eu ficava, meu Deus, eu Nossa. preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu Aham, comecei a falar assim, cara, eu vou tirar essas histórias da cabeça e vou tentar botar no papel. sim. Foi Aham. quando eu comecei a me despertar, assim, pra escrita. Óbvio que eu não sabia absolutamente nada sobre escrita. Foi Igual quando todo mundo. começou o interesse de procurar, de aprender, de estudar, de buscar Uhum. material, essas coisas. Nossa, legal. Maneiro. E aí quando você começou, você já escreveu os livros que você tem? Ou primeiro você escreveu alguns que você nem quer mais ver eles? Não, não, eu comecei escrevendo uma história. Na verdade, foi meio doido, assim, que eu comecei a escrever uma história, tipo um romance policial. Uhum. E Você aquela sempre coisa. gostou de história policial? Na verdade, era tipo. Na verdade, nem eram as minhas histórias preferidas, eu sempre gostei de fantasia. Mas eu Uhum. comecei a pensar nesse romance e essa personagem era uma agente, assim, uma agente meio Era secreta. Kim Possible? Era uma espécie de Kim Possible mesmo. E eu
Só que eu não sabia nada sobre esse meio para escrever. E eu não Uhum. achava local de pesquisar. Eu falava assim, caralho, eu não quero fazer um FBI da vida, até porque eu nem conheço FBI, sabe? Eu quero criar outra coisa. E eu não tinha, não sabia como pesquisar e como fazer as coisas. Aí eu fui me deparando com essa dificuldade de conhecer, de ter autoridade mesmo no assunto para poder falar sobre. E só que eu comecei a ter muito desejo de escrever alguma coisa, sabe? De tirar aquelas Sim. ideias malucas da cabeça. E eu falei assim, eu gosto muito de fantasia, né? E se eu fizer alguma coisa na área de fantasia aqui, teoricamente eu posso inventar tudo. Essa Ah, é a eu posso parte boa de uma escrever. polícia? Eu invento uma polícia com as minhas regras. Então, por encontrar essa Uhum. dificuldade aí da pesquisa, aí eu comecei a querer escrever fantasia. E foi um dia do nada, assim, surgiu uma ideia primordial, digamos assim, a primeira ideia desse universo onde eu escrevo, né? Sim. Onde se passa lá a história das mulheres do governador, por exemplo. As mulheres do governo, bem brasileiro isso. É. Bem Isso é de brasileiro, política. bem real, assim. Uhum. E eu comecei a trabalhar mesmo com a fantasia, a tentar desenvolver alguma Uhum. coisa na área da fantasia mesmo, da literatura fantástica, que sempre foi a minha preferida, né? Assim, como leitura, como fonte de alimento mesmo, assim. A fantasia. Esse é Mulheres do Governador, tá lançado já. Ele tá lançado na Amazon. Ah, legal. Você tem quantos livros já? Eu tenho dois, assim, Dois, entendi. lançados são dois, né? Eu tenho As Mulheres do Governador, que é uma história curta, na verdade. Ela é um que a gente chama de novela, né? Noveleta ali. É, cerca de 15 mil palavras ali, 2 horinhas de leitura. E tem Uhum. um livro que eu escrevi em parceria com a Sasaki Sasami, que é uma mistura ali de gêneros, na verdade. É uma fantasia épica também, só Sim. que a gente mescla ali elementos do humor brasileiro atual Nossa, dentro desse legal. universo de uma fantasia épica. Peraí, é comédia e fantasia? Isso, épica. Só que é É uma o Fábio comédia. Porchat, Fábio Porchat Dragão. É quase. É quase. Tipo, é dentro de um contexto épico, né? Uhum. Só que a gente traz alguns elementos assim do humor brasileiro atual, como algumas piadas de tiozão, sabe? Sim. Algumas coisas que brasileiro gosta de fazer hoje em dia na internet, por exemplo. Alguns Uhum. memes, tem referência a memes atuais, entendeu? Então é uma mistura. Então é só referência de hoje em dia, mas é tudo acontecendo medieval. Isso, num contexto meio Entendi. épico, assim. É E alta qual que fantasia. é, e qual que é a sinopse, assim? O que o personagem principal quer? O que ele tá fazendo? Então, vamos lá. A história, o protagonista da história é um guardião. Ele é o melhor Uhum. amigo do príncipe. E esse Sim. príncipe, ele precisa realizar um casamento político. Eita, E mas você gosta de política, eu tô vendo, hein? Meu Deus, vai sair pra governadora ano que vem, gente, ó. ele precisa. Existem dois reinos, eles precisam se unir. Porque existe um terceiro reino, né, que quer invadir esse reino, e eles precisam se unir por causa do exército, só que eles são muito Uhum. diferentes, né? Um reino é um pouco mais voltado à natureza, assim, meio hippie, sabe? Uhum. Assim, e o Legal. outro é mais durão, assim, eles acreditam num Deus criador, que é um Deus único, e o outro acredita em Sim. vários deuses, que são os deuses da natureza. Então, eles sempre unem esses dois reinos em casamento, e a história Sim. é contada através da perspectiva do guardião, que é o melhor amigo do príncipe e o guardião do príncipe, Uhum. né? E ele desconfia dessa princesa o tempo todo. Uhum. Logo quando ele vê, ele fala assim, ela é muito, se Ah, o demonstra guardião do príncipe não confia na princesa. na princesa, porque ela se demonstra muito apaixonadinha pelo príncipe, aquela coisa toda. Ele fala Aí assim, esse negócio aí tá exagerado. como assim, você nem conhece, tá falando E que aí ama. eles vão. E aí é tudo com comédia, né? Isso, por exemplo, ele faz muita analogia com gado, né? Ele Uhum. fala que o príncipe parece gado, porque ele só fica atrás da vaca, Eita, mas pegou o negócio até do gado da internet. exatamente, assim. Ela usa Entendi. o anel no pescoço, assim, até o dia do casamento, aí ele fala que é Uhum. igual o sino da vaca balançando, esse tipo de coisa, assim, que é trago Uhum. na voz do narrador, né? Sim. E ele tem a função, ele recebe a função de ter que levar essa princesa até o reino onde o casamento vai ocorrer, né? E nessa Sim. viagem aí a gente vê o contraste desses dois povos, né? Que é representado por ele e por ela. E Uhum. vai desenrolando aí esse romance, né? É uma história que é um romance. Caramba, eu nunca tinha visto um livro desse.
Um livro que o personagem principal nem é que vai casar, é o personagem que tá andando junto ali, o guardião. Aí ele tem que levar essa princesa com muita. Ele tem muita. É uma coisa meio. Ele meio que tem um pouco de raiva dela, assim, né? Aham. E aos poucos vai acontecendo algumas coisas, assim, durante a E história. tem conflitos além, tipo assim, deles dois um com o outro? Como é que é? Não entendi, perdão? Tem conflitos entre eles dois, tipo, além deles dois, tipo assim, de aparecer um bandido, de aparecer um problema, alguma O que coisa? acontece? Não deixa de ser fantasia, né? Existe magia na história. Uhum. E nessa história existe o que eles chamam de nascidos do eclipse. Esse protagonista, ele é um nascido do eclipse. Sim. Que para esse povo dele, que é o povo de Beide, que é esse povo mais durão, que acredita no Deus único e tal, eles Uhum. acreditam que essas pessoas, elas são amaldiçoadas. Que elas são filhas do demônio, elas nascem com algumas características físicas, como por exemplo, os cabelos são brancos, e eles acreditam que dentro deles existe um mal que pode ser despertado a qualquer momento. Então, Sim. quando essas crianças nascem, muitas são mortas ou são enviadas assim para um Nossa, ela tá mosteiro. assassinada já. Elas são assassinadas, né? Muitas são enviadas para um mosteiro e ali Sim. esses monges, esses religiosos, eles fazem um expurgo nessa criança, Nossa. até que esse mal nunca mais apareça, né? Porque eles meio que perdem o controle de si, Sim. né? Eles têm sobreforça, eles ficam rápidos, essas coisas. Então eles Aham. fazem um expurgo ali, que é um ritual meio que de dor física mesmo, né? Uhum. Toda vez que a criança fica nervosa, eles submetem ela à violência para, de certa forma, expurgar aquele mal que existe ali dentro, porque eles Sim. acreditam que é fruto de alguma coisa demoníaca. E já o Sim. povo da outra cidade, desse outro reino, Que que é é do guardião. de Gaia. Não, não, o guardião é desse povo do Deus Criador. Oxe, Ele o foi. cara, o cara é do negócio do mal lá, do demônio, e ele ainda aí é chato, caramba. Não, então, ele foi criado por esses monges, né? Ele passou por esse Uhum. processo conhecido como expurgo, então ele tem um passado um Ah, pouco. ele passou pelo expurgo. Ele passou pelo expurgo, né? Teoricamente Nossa. ele é expurgado. E Uhum. só que em Gaia, que é esse reino da princesa, onde as pessoas são mais naturais, digamos assim, Uhum. eles têm uma visão diferente. Eles acreditam que os nascidos do eclipse são filhos dos deus Sol e Lua, que é o Sim. fruto do amor do deus Sol e da Lua. Eles têm uma lenda por trás e que ao invés de amaldiçoar, essas pessoas são abençoadas, porque elas nascem com alguns dons. Sim. Então eles não Uhum. trabalham com expurgo, muito pelo contrário, eles meio que. Muito pelo contrário, eles quase que idolatram essas pessoas. E é uma das coisas que causa essa raiva aí nesse protagonista, porque ele chega lá no casamento, por exemplo, no noivado que acontece nessa terra de Gaia, e vê os nascidos do eclipse, assim, vivendo no meio de todo mundo, sem nenhum expurgo, né? Isso é uma coisa que gera muito Uhum. contraste nele. É. Então ele vem nessa viagem com essa princesa que tem essa visão de que ele é uma pessoa abençoada e ele se acha amaldiçoado, ele se acha demoníaco, ele se acha uma pessoa ruim. Uhum. E ele vai aprendendo esse contraste aí nessa convivência, né? Do que ele aprendeu com que ela acredita, com que o povo dela prega, entende? Nossa, legal. Então, um livro de dois preconceitos um contra o outro e eles. E um vai conversando com o outro e depois eu acho que eles vão ficar amigos, né? Mas não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler. Só lembra que é um Mas, romance. mas Só é lembra um que é um romance. romance. Gente, é um romance, é bonitinho. Então você é um romance, só que quase daria pra fazer tipo um filme da Disney, né? Todo de animação. Daria. Eu consigo ver esse filme como. Eu consigo ver essa história como É. animação anime, você Pelo acredita? que você explicou, ficou parecendo até tipo Frozen, assim, porque tem pessoas com poderes, pessoas que estão. Ninguém gosta. Assim, eles não têm ali, né? Existem alguns momentos em que a gente consegue perceber Uhum. esse lado fantástico da história, né? Sim. Mas Mas não é extremo. não é extremo, é o que a gente chama de low fantasy, né? Existem poucos Uhum. elementos mágicos, É o assim. fantasy baixo, fantasia baixa, gente. Isso, Fantasia de 1,50. isso, exatamente. Mas existe ali esses elementos, né? Mas o que a gente mais traz mesmo, assim, são coisas, são brasilidades, sabe? Ah, legal, você coloca a brasilidade, gostei. Por exemplo, a gente tem algum. Eu não quero dar muito spoiler, mas existem algumas piadinhas, assim, ao longo do Pode caminho. falar, pode falar. Tem um pet bem brasileiro que aparece, assim, numa parte da. Cachorro caramelo. Não é um cachorro caramelo, é uma capivara. Ah, nossa, eu gosto de capivara, eu adoro capivara. Capivara é tão legal. Mas tem um outro também que é um texugo, que na verdade é uma coisa que eu e a Sasaki temos em comum, por isso que a gente usou.
E coisinhas bobas, assim, que a gente coloca de contexto brasileiro. Vou dar um spoiler aqui, tem um personagem nosso que chama Oscar Alho. Oscar Alho. Nossa. Ah, não, você tem que fazer stand-up, meu. Você é muito engraçado. Eu já vi que você é engraçado mesmo. Olha, então, a minha história com a escrita, a minha história, na verdade, surgiu no stand-up, né? Eu estudei comédia, Ah, é? eu fiz Olha algumas. aí, gente. Não é só que escritora, não. Vou deixar lá escrita. É comediante também, então. Não, Pode não deixa continuar. não. Vou deixar lá, engraçada, engraçaralha, gente, por favor. Peçam piadas para ela no Instagram. Ai, meu Deus, a gente queria fazer essa brincadeira, porque brasileiro gosta de fazer isso, né? Ficar mandando na internet mensagem, eu Oscar Alho, não sei o que, esse tipo de Os coisa. caralho. Aí, só que existe um contexto, a gente explica tudo, porque, por exemplo, esse povo de Gaia, essa cidade, essa terra da princesa, né, dessa Uhum. princesa, eles são voltados à natureza e tal, e todo mundo tem sobrenome derivado de planta, que tem alguma coisa Nossa. com Ah, planta. legal. Então o alho, teoricamente, está dentro, por isso que o Oscar Alho faz sentido, né? O cara chama Uhum. Oscar e o alho faz sentido. Mas aí fica essa piadinha de tiozão do pavê, que é uma coisa muito brasileira, muito Nossa, essa história é legal que dá pra criança ler, dá pra todo mundo ler, né? Olha, eu vou te contar, o meu filho adora essa história. Aí, viu? Gente, se o filho dela gosta, gente, você quer dizer que é bom. É claro que eu conto, ele tem 5 anos, ele não sabe ler, né? Mas eu conto a E, história. mas criança nem pega essas piadas de palavrão também, né? São piadas de palavrão leve, assim. Então, eu pulo essas partes, né? Porque existe, tem umas partes assim um pouco violentas na história. Ah, É, mas a criança tem que entender a violência. Todo mundo viu o Tom e o Jerry brigando. é verdade. Tem umas partes assim, tem um pouquinho de. Como tem romance ali, tem umas pegações, essas coisas. Então, Uhum. é Mas claro. nada pesado, só um tipo beijinho e agarrões. Então, eu gosto muito dessa parte, eu não quero dar spoiler, mas é porque Meu Deus, gente, tira as crianças da sala, gente, deu 11 horas, tira. Jesus Cristo. nessa parte tem uma piada também, entendeu? Tipo, Meu na hora Deus. H, assim, tem uma Nossa. piadinha. Agora eu quero ler o livro só de curiosidade pra saber o que ele vai acontecer. Então, ele é todo pautado nisso, assim, são algumas. Como é que é o nome do livro? Eu quero ver a capa dele, eu vou procurar aqui, peraí. Dânia. Dânia. Vou te mandar o link. Tá, pode mandar. É Dania, você falou? Dânia. É porque é escrito com Dhany. Mas tá na Amazon, é facinho de achar. Só digitar Dânia com Dhany, Ih, acha. não apareceu não, apareceu um negócio aqui de novela mexicana. Eita, não, pra mim ele é o primeiro que aparece. Mas eu já achei o link, eu vou te mandar, e você coloca o link lá também. Porque vai que todo mundo acha novela mexicana, é maldade. Aí começa a assistir novela e falar em outra língua, vai aprender segunda língua, mas não vai comprar o livro, tá vendo? Pois é, no final da história você vai descobrir que fulano era irmão do Cicrano, que na verdade era filho do Beltrano. Ah, Dania, agora E o entendi. Oxe, é uma. Quando é assim, é escrito o quê? Uma questão árabe? Como é que é? Na verdade, Dani é o nome que a protagonista chama o protagonista. Essa princesa chama ele na língua dela, quer dizer abençoado. Uhum, Ele fica com raiva porque ele entendi. não se acha abençoado, né? Aí existe um conflitozinho ali. E essa lua aqui tem a ver com a história? Ou é só uma Ele é capa? nascido do eclipse, né? Uhum, Ele é um nascido do eclipse, aí tem um lado meio dark, né? E o lado meio claro, assim, da história, por isso. Se você olhar nessa uhum. parte amarelinha, Entendi, faz sentido. logo na capa, né, a gente tem ali uma meia piadinha ali que é falando que infantil. Infantil nesse livro, só a mentalidade das autoras. Nossa. E é engraçado, Ah, você fez esse livro em dois, agora que bem que você falou Sasaki Sasami. Sasaki, isso. Caramba, que nome diferente, Sasaki. Sasaki Sasami, Sasaki Sasami. de origem japonesa. O engraçado é que, assim, quando você abre o livro, ali logo no início você tem um sumário, né? Uhum. E o mais interessante é Hum. que lá no sumário tá escrito assim, sumário, aí entre Que parênteses, te pegou atrás do armário. você abriu. Ela tá rindo da própria piada. Eu tô rindo de vergonha de falar isso em voz alta. Ai, meu Deus, mano. Você nunca falou isso num podcast, não? Só nos criativos mesmo, eu acho. Ah, E logo aí pelo sumário, você tá com ele aberto aí lá? aham. Tô. Logo aí pelo sumário, o meu não tá abrindo aqui, não sei porquê, mas logo pelo sumário aí você consegue ver os títulos dos capítulos, né? Nossa, ó, gente, eu vou ler alguns. União dos rebanhos, os touros, as serpentes e o asno, vaca, entrando no cio, esse aqui deve ser interessante. Duas espadas acabaram os nomes de bichos. Duas espadas, aí, 2 pontos, acabaram os nomes de bichos. A culpa é da preguiça, o cheirosinho, festival da alpaca. Meu Deus, mano. Caramba, parece muito um desenho pra criança.
Foi mal, tava doidão. Meu Deus. Foi mal. Açougueiro, 1 quilo de carne moída, por favor. Esse é Os o monges sempre diziam. Churrasco farto e o epílogo é mu. Caramba, mano. Ô, você tem que escrever depois umas histórias bem infantil também, só que no estilo. Esses desenhos nonsense, mano. Isso é muito engraçado. Aham. Acho que tem jeito pra coisa. Então, só que é interessante a gente falar sobre isso, porque Uhum. a gente. Eu e a Sasaki, a gente é muito amiga, né? A gente é muito próxima, assim. E a gente tem um senso de humor muito parecido. A gente brinca muito, a gente conversa muito, a gente ri das mesmas coisas. E há um tempo a gente vem zoando de algumas histórias que a gente fala, nossa, um dia eu vou escrever sobre isso. Aí a gente decidiu escrever um livro onde a gente poderia deixar essas brincadeiras, essas retardadices nossas subirem. Só que é uma história que uma história que ela tem um contexto, ela faz sentido, né? A gente estuda muito Uhum. world building, a gente estuda muito plot, como amarrar plot, igual essa história que tem alguns. Essa história ela tem alguns plot twists, não só um, mas ela tem mais de um plot twist. Então, a gente aprendeu muitas técnicas de amarrar plot twist, por exemplo, para não ficar nada solta, né? Para não Uhum. aparecer no final da história um deus ex machina. É, Então, não é pode. Tem interessante que, que. apesar dessas coisas, assim, dessas brincadeiras, é um livro que você consegue ver muitas técnicas literárias nele, assim, sabe? Não que eu tô Uhum. falando, nossa, a gente é, tipo, boa, muito boa com técnicas. Não, tem que falar que é boa. Tá aqui no podcast, as pessoas têm que ouvir você e falar: Meu Deus, vai mudar a minha vida. Tem que falar assim: quem lê esse livro, gente, vai ser mais bonito. Pronto, falei. Compra o livro, vai parar de ser feio, sua mãe vai voltar a te abraçar. Quem lê esse livro vai emagrecer 2 quilos. Isso, se comprar esse livro, emagrece 2 quilos, você vai ver, pode contar. Compra, ó, faz assim, ó, compra o livro no cartão, coloca lá para chegar em 10 dias e começa a correr e beber água. Quando chegar o livro, você vai estar 2 quilos ou mais. Até. Na Pode ter verdade, certeza. eu vou te falar uma coisa. Já existe uma Hum, piadinha para poder vender esse meu livro. Deus. Fala a piada. Acho o contexto da história. Você até leu ali o nome de um capítulo que diz os monges sempre diziam. É porque lá em dentro, Aham, é aquele povo que faz os expurgos, que são os acólitos ali, os religiosos desse aham. povo. Eles têm muitos ditados populares, assim, que são meio baseados nos ditados brasileiros. E tem alguns Sim, baseados no Chaves também, tá? Deixa eu um meu spoiler. Deus. O que eles falam? O tempo todo a gente existe no livro todo tem momentos que fala assim os monges sempre diziam e vem um ditadozinho que os monges diziam. Uhum. E no finalzinho ali do livro a gente tem uma brincadeira que fala assim os monges sempre como é que é? Os monges sempre dizem se você ler esse Esqueceu? livro e não indicar para um amigo vai nascer um furúnculo no seu umbigo, uma coisa assim. Mano, ela tipo, tem o tiozão, gente, mas ela é a tiazona, gente, é sério. Ela é muito. Ela só tem essas piadas. Então, a ideia era que, assim, uma das minhas características, assim, que eu fui descobrindo, né, recentemente, assim, ao longo dessa jornada de escritora, é que cada um tem a sua característica, né, e eu descobri que eu tenho uma característica muito forte, que é o que a gente chama de transposição de ideias. Transposição? O que é isso? É quando você pega uma coisa de um contexto e transpõe para um outro contexto, onde talvez aquilo não faria sentido, Uhum. né, você trabalhar com transposição de universos, de ideias. E uma das coisas que eu faço muito é isso. Em todas as minhas histórias, depois eu vou comentar um pouco sobre as mulheres do governador, que não tem nada de comédia. Ah, aquele é sério. Eu faço essa coisa. Então, eu pego, por exemplo, problemas análogos da nossa sociedade, análogos do nosso dia a dia. Do Brasil, eu trabalho com muitos elementos brasileiros e transponho isso, assim, sabe? Eu faço essa Uhum. transposição para um contexto onde isso não tem nada a ver, como, por exemplo, a fantasia, né? Sim. Que é pegar as piadas aí do tiozão do pavê e jogar dentro Tem a piada do pavê nessa história? Tem, né? do pavê não tem. Ah, faltou, hein? Quinta Você tinha que fazer uma história de comédia, outra, e o título tem que ser E o pavê? Pavê pra comer. É Já pra tinha que ser. entrar nessa goela. Ah, então, isso foi uma coisa que a gente quis fazer, que é fazer aí essa transposição de elementos brasileiros, né? De piadinha. Uhum. Eu e essa Sasaki, a gente sempre ria junto, assim, fazia palhaçada, para esse contexto que teoricamente não tinha nada a ver, entendeu? Então a gente vê Sim. muita. Apesar de ter todo esse cuidado técnico, né, da gente buscar técnicas literárias, igual esse livro ele foi construído numa técnica que a gente chama de curvas perfeitas, que é uma técnica Uhum. de planejamento de plot, de história, né, de enredo.
Então, Legal. que ele é todo bem trabalhado. Essa técnica, inclusive, ela é até apresentada num livro chamado O Segredo do Best-Seller. Então, assim, é uma técnica que vem sendo estudada fora do Brasil há muito tempo, né? Já tem Uhum. fala sobre. Então, apesar de você ver todo esse cuidado técnico, né? A gente consegue pegar essas coisas que a gente gosta, que agrada, né? Que parece fora do contexto e colocar ali Sim. fazer essa mistura boa. Então, acabou ficando uma mistura boa, gente. Eu gosto de brincar que é um gênero que eu não sei o nome, né? A gente gosta de chamar de comédia fantástica. Comédia o quê? Comédia fantástica, porque é uma Comédia fantasia. fantástica. É Eu gostei. Eu gostei. interessante. Fantasmédia, podia ser. Uma fantasmédia. Ficou parecendo com o filme do Gasparzinho, sei lá. Gasparzinho, hein? Fantasmédia. Olha, um feedback positivo que a gente recebeu dessa história é que é uma Uhum. história muito fluida. E todo mundo assim que leu, que comentou com a gente, que veio dar algum feedback, que falou alguma coisa, que fosse no e-mail, que fosse no Instagram, que fosse lá na própria Amazon. Uhum. Tem umas avaliações bem legais lá na Amazon, de gente que a gente não conhece, tá, gente? Não é da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos. Uhum. Mas eles falam que é uma história que você lê assim, você começa a ler e não consegue parar, sabe? Tipo, você Sim. vai lendo assim, quando vê você já leu metade, ou você tá com raiva porque você precisa parar por algum motivo. Nossa, E legal. É bem fluido, então, né? Bem leve. e a gente faz isso com uma técnica também, a gente usa, né? É que a gente estuda algumas técnicas literárias também para deixar a leitura mais fluida, como, por exemplo, uso de linguagem fácil, né? Não ficar É, não ficar, tipo, falando rebuscado, né? porque às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes quem está escrevendo ali acha que se a gente usar palavras muito rebuscadas ou visitar o dicionário que o brasileiro já nem usa mais, e usar Ah, palavras não, eu sou contra isso aí também. Falar aquelas coisas antigas. Ó, quer ver? Eu vou falar uma aqui que uma vez eu aprendi. Arrufo. arrufo. Que é arrufo, hein? Em português. Hum, eu acho que eu não sei, não lembro. Arrufo, nossa, mas isso aqui já deve ter, você já presenciou, uma coisa que você já viu, todo mundo já viu. Coisa que todo mundo presencia em casa, principalmente quem já foi na casa de alguém casado. Eita. Pode falar Arrufo. antes das 11? Pode, não, não é nada de feio, é nada de feio. É só ruim. Arrufo é o clima que fica num ambiente depois que um casal briga. Ah, sei. Nossa, eu sei. Esse aí eu li numa história acho que foi do Essa de Queiroz. Aí eu fui e procurei, eu falei, não, o que é isso? Eu fui pesquisar. Aí eu descobri que era isso. Eu fiquei, nossa, eu nunca descobri que era isso na minha vida. Arrufo. Não conhecia também. Então, eu acho assim que é válido você usar desde que. é, Na verdade, quando a gente tá lendo, quando a gente tá escrevendo, o que a gente quer é que o leitor ele fica imerso na história, né? Ele fica É que dentro. ele não queira parar de ler e depois fique falando do livro na internet. Eu não quero que ele lembre que ele tá lendo uma história. Eu quero que ele ache que ele tá vivendo uma história, sabe? Aí é quando é bom. Quando o livro é bom é quando você tá lendo e você esquece que é um livro. Você parece que é um filme. Às vezes você lembra, eu tava vendo um filme, eu tava lendo um livro. Você lembra assim na sua mente, tudo aparece. Aí Nossa, é existem muito bom. coisas que eu gosto de chamar de ladrões de imersão, que são coisinhas que, Ladrões de... que faz o leitor na hora falar assim, nossa, Caramba, gente, mas se você tem que virar apresentador de televisão, ladrões de imersão, olha o palavreado que a pessoa cria. Pode falar. é pra explicar, gente, é porque minha cabeça é doida, eu não sei explicar as coisas, eu fico dando pra explicar aquilo que eu quero Ladrões de explicar. imersão. São ladrões, Celular. ladrões de imersão, porque naquele momento que eu tô lendo aquele pedacinho ali, nem que seja por um nanosegundo, eu Uhum. esqueço que eu tô numa história, eu lembro que eu tô lendo uma história, Uhum. isso aqui é uma história que eu tô lendo, eu não posso esquecer disso. É. E não é isso que eu, como autora, quero. Então, Não. se eu use palavras que são diferentes, ela tem que fazer sentido dentro do contexto. Eu não quero que o meu leitor feche meu livro, vai procurar um dicionário para depois voltar. Ele vai Ah, perder, não, não. vai perder o feeling, ele vai perder o sentimento que eu tô passando para ele ali. Com certeza. E eu, Camila, quero, entendeu? Então, não é Tá uma certo. regra, mas é uma coisa que eu acredito. Essa saque também, eu acho que por isso que a gente combinou, assim, nesse sentido. E outra coisa também, que é uma técnica, assim, que não é todo mundo que conhece, né? Mas que traz fluidez também, é você controlar os tamanhos das frases e o uso de vírgulas, né? O uso de Uhum. vírgulas, pontos finais, enfim. Principalmente, Essa é uma parte importante. principalmente o tamanho de frases. Então, quando você trabalha com frases mais curtas, você causa uma impressão. Quando você trabalha com frases mais longas, você causa outra. E ali você Ah, com certeza. ter
no ritmo da história, né? Deixar ela mais acelerada, deixar ela mais lenta. Aham. Olha, eu não estudei muito sobre isso, mas eu criei uma técnica. Me fala se funciona de verdade. Se eu sou maluco e meu livro é doido. Eu faço o seguinte: quando eu quero saber se minha frase que eu escrevi lá do personagem ou uma coisa que eu escrevi se vai fluir depois, eu escrevo tipo quase inteira e aí eu volto e eu leio como se eu estivesse lendo desde o início. Aí eu vejo se faz sentido. Uhum. É interessante fazer isso também, para você ver se faz sentido e para você ver se o leitor vai ler com. Não vai ler. Com a mesma intuição. É. E o legal é o seguinte, quando você trabalha com frases curtas, Uhum, porque frase, assim, basicamente seria assim, ó, uma frase apresenta uma ideia. uhum, Na frase seguinte, você vai apresentar uma outra ideia, mesmo que seja complemento dessa, mas é uma outra uhum. ideia e tal. Então, se você trabalha com frases mais curtas, essas ideias, elas são entendíveis, sabe? Elas são entendidas de forma melhor. Não sei se eu Sim. penso a palavra aqui. Uhum, Elas são mais fáceis de entender, né? Então, você vai explicando ali a ideia, o leitor vai pegando, vai pescando, então isso deixa as coisas mais aceleradas, mais rápidas, em alguns casos mais fluidos. E quando sim. você trabalha com frases maiores, você consegue trabalhar um pouco mais a imersão. Por exemplo, você está trabalhando num momento em que você quer que o leitor fique um pouco mais preso ali naquele sentimento, naquilo que você quer demonstrar naquela frase, como, por exemplo, Uhum. uma imersão sensorial. Você quer que ele sente melhor o ambiente, sei lá, tá fazendo frio, você quer que o leitor sente frio. Então, ali é melhor você trabalhar com um pouquinho mais de palavras. Caramba, você consegue fazer a pessoa sentir frio por distância? Eu acho que um Isso é escritor. bruxaria já, ô. Isso aí já é outra coisa, não? Eu não tô falando que eu faço, mas Não, gente, ela falou, se você sentir frio, é culpa dela, tá bom? Culpa da Camila Fogas. eu tenho um escritor, meu escritor favorito, meu escritorzinho de estimação, que ele faz isso comigo. Alguns outros fazem também, mas o Joey Abercrombie. Ok, agora eu vou apostar, eu quero ver quem que manda o PDF pra mim pra eu sentir frio. Eu duvido, que tá muito calor aqui em São Paulo, então eu quero sentir frio, gente. Você já leu meio O Rei do Joey Abercrombie? Qualquer livro do Eu Joey nem Abercrombie. sei quem é esse cara. Então, tem uma cena dele que eles. Na verdade, você sente tudo o tempo todo, mas tem uma cena em específico que o protagonista sofre muito ali no contexto da história e tal, mas tem um momento que eles estão tentando se refugiar num lugar cheio de neve, eles estão com muito frio, estão sentindo muito frio, e eu sinto frio lendo isso, porque ele é muito bom, Uhum, ele é maravilhoso esse cara, esse autor. E aham. tem um momento em que eles cavam um buraco na neve ali, e entra, é um grupo de pessoas, né, eles entram ali para tentar manter o calor humano ali, para ver se eles se aquecem, e ele tem uma menina, né, uma mulher ali nessa história que ele meio que você tá meio que torcendo por um romancezinho, assim, sabe? Uma fera entre os dois, assim. Uhum. Aquele momento, assim, que eles estão ali morrendo de frio, assim, quase congelando. Gente, sério, eu tava com frio. A menina Caramba. toca na mão dele, ela toca na mão do cara, desse protagonista, do E Yarvi. você sente a mão dela. E ele sente esse calorzinho, sabe? Tipo, era o único ponto de calor que ele sente há muito tempo. E eu senti Uhum. isso calor na minha mão. Eu olhei e falei, meu Deus, é Meu isso. Deus, mas eu acho que você é muito sensitivo aí. Acho que você é muito sensível. Mas eu Tá adoro. sentindo uns espíritos, tá sentindo alguma coisa. Eu adoro quando o autor faz isso com a gente. Eu acho que é incrível, assim, é Ah, muito isso não, é gostoso. incrível mesmo. Eu queria, né? Não sei, eu acho que eu não faço, mas eu queria. Gente, eu acho que é só ela. Não, não, mas eu escuto, mas eu escuto. É, eu Quando sinto eu, quando eu mais leio, se tiver uma seu. explosão, se tiver alguma barulheira assim, eu escuto. Tilintar de espada, essas coisas assim, bala. Eu, Isso aí tudo eu escuto. Aí depois eu fico, eu li ou eu assisti? Eu fico me eu, perguntando. eu ouço barulho, eu sinto. Ouço É... vozes quando eu durmo. Não, tô zoando. Nossa, o tempo todo. Eles Nossa, ficam falando pra meu. mim comprar coisas no cartão de crédito e eu não sei o que fazer mais. Mas é isso, Dani. É uma Ah, história entendi. que mistura aí esses elementos. Assim. Igual eu falei, Uhum, apesar da gente trazer muitas técnicas, né, nessa história, mas é uhum. uma história onde a gente brincou um pouco, assim, com a brasilidade, assim, um jeitinho bem tupiniquim, Bem bem tupiniquim. brasileiro, assim, de, Ah, de, legal. de trazer a fantasia. Na verdade, é Gostei um bastante. elemento que eu coloco em todas as minhas histórias, né? Eu sempre trago algum Uhum, elemento que tem alguma coisa a ver com o Brasil, assim, uhum. dentro das minhas histórias, mas são todas em contexto épico também, né? Sim. Além dos livros que você escreveu só esses dois, né? É, Tem que eu, algum terceiro sendo feito? tem sim. Opa, pode falar. Na verdade, As Mulheres do Governador, que é a primeira história que eu publiquei, ela vai fazer parte de uma coletânea com outras histórias Uhum. parecidas.
né? As Mulheres do Governador em contraste, assim, total contraste com Dani. É uma história que não tem nenhum pingo de humor. É o que a gente chama, na verdade, de dark romance, né? É uma história um pouco... Caramba, Dark Romance, o que acontece? Então, é o lado não bonito do amor, né? A traição, sozinho, solidão, É como, por exemplo, bebida, abuso de tóxico, líquidos. violência, né? Abuso dentro de uma relação. E essa história, ela é um pouquinho pesada, assim, nesse aspecto, né? Uhum. Até por ser um dark romance, assim, ela é um pouquinho pesada, pode ter alguns gatilhos, assim, pode despertar alguns gatilhos nos leitores. É totalmente contraste com Dani, assim, apesar de ainda ter alguns elementos brasileiros. Você tem ideia, Uhum. olha pra você ver. Dentro dessa história, num contexto épico, eu coloco uma coisa que acontece no Brasil chamada Guerra do ICMS, que é um tributo. Ah, não acredito. Mas é bem Gravíssimo. disfarçada, bem no contexto, não é chato, tá? Só pra explicar. Aham. Mas é porque eu gosto de fazer essas brincadeiras, assim, Eu tô essas... vendo que a piada em você é uma coisa involuntária. Você tá se fazendo uma coisa e aí vem a piada, né? É. Mas é sério, esse livro é sério. Então, na verdade, essa história, ela fala a respeito de um governador, que é um governante muito bom, né, para uma província dentro de um reino. E só que ele tem uma coisa que acontece com ele, que todas as esposas dele morrem de forma trágica. Meu Deus, gente, mas às vezes é o casamento, é só não casar. Então, existe ali um murmúrio, né, um burburinho ali entre o povo, que ele é amaldiçoado, e por isso que as esposas morrem cedo e sem deixar herdeiros. E toda vez que uma esposa morre, ele faz ali um concurso, literalmente Concurso. um concurso, né, um certame, para escolher uma nova esposa. E lota, né? E lota, porque ele é um homem muito bonito, ele é um homem muito bom, ele é um homem maravilhoso que todo mundo ama, todo mundo E adora. rico. Obviamente ele é rico. Sabia, é o Christian Grey. E é um homem que, né, que todo mundo admira. Inclusive, ele foi escolhido pelo próprio rei para se tornar o governador. É um homem muito bom e blá blá blá. E então essa história conta a história de Iana, que é uma dessas esposas, né, uma dessas mulheres que Uhum. conhece e se apaixona pelo governador. E aí ela participa desse certame, ela casa com ele e aí ela vê seus sonhos se tornarem pesadelos. Eita, e viveram tristes para sempre. Ou não. Ou será que não? Então essa história, ela é mais ou menos sobre isso, né? Então ela traz muito esse contexto de abuso, de sacrifício também, um pouquinho também dessa temática de poder da mulher também ali dentro, né, desse contexto. Essa história, Uhum. na verdade, ela vai contar ali. Não é bem um spoiler, porque a hora que você pega é uma história de só 2 capítulos, né? Mas a hora que você pega ali o sumário, que não tem escrito que te pegou atrás do armário, mas ali já Aham. mostra que são 2 capítulos com 2 nomes de mulheres, então você já imagina que são a história de 2 mulheres, né? De 2 mulheres do governador, até por isso que o nome é As Mulheres do Governador no plural. Então ele Uhum. conta a história de Iana e a história de Lucy, que foram 2 dessas mulheres do governador, né? Sim. E assim, são 2 histórias um pouco diferentes, mas com a temática parecida e que as duas agem de formas diferentes também, né? Então você vê ali muita questão do abuso, mas você também vê muita questão do empoderamento ali, da participação da mulher no contexto político dentro dessa história. E o Uhum. final, um final assim que óbvio que eu não vou dar spoiler, mas o Não final dá é spoiler. surpreendente, assim, É surpreendente? existe um plot twist no final da história também. É, algumas pessoas, né, alguns feedbacks que eu recebi foram até, inclusive, a respeito desse feedback, desse plot twist, Final que acontece no final ali, que até parece que vai acontecer alguma coisa, na verdade acontece outra e tal. Então é uma de uma história, coisa ruim, na verdade, de uma coisa boa, tenho certeza. ou será que não? Tá vendo? Ela falou, será que não, gente? Já tô acertando. Eu sou bom, tô bom de acertar aqui. Então, e o. Você tem algum terceiro livro já sendo feito? Como é que é? Isso, aí o terceiro livro é uma coletânea onde As Mulheres do Governador é uma dessas histórias, né? São Uhum. histórias que. O título ainda não é definitivo, mas por enquanto ele se chama As Mulheres de Aiga. Aiga é o universo onde eu escrevo, né? Onde se Uhum. passa todas essas histórias. Todas as histórias que eu escrevo se passam dentro desse universo, que é esse universo fantástico que eu criei. Esse universo de fantasia, onde as pessoas têm poderes, alguns poderes, e que vêm através de algumas pedras preciosas que nascem incrustadas no corpo da pessoa e tal.
Sim. E esse universo ele é regido por uns regentes que são baseados em figuras da mitologia e folclores brasileiros, né? Então é um universo ali com um pouquinho de brasilidade também. E essa coletânea são a história de 4 mulheres Uhum. que atuam em esferas diferentes dentro desse universo, né? Dentro de Aiga. Então tem as mulheres do governador que trabalham a questão do abuso. Sim. Tem uma história chamada Pulga, que é Pulga. uma menina que é meio que fora da lei. Isso aí em qual história? Isso aí da Pulga? Nessa coletânea que vão ter Ah, na essas. coletânea que você vai sair lá, né? Que você tinha E falado. aí as Mulheres do Entendi. Governador já lancei ela como solo, meio que como um convite, assim. Mas ela vai ser uma dessas histórias da coletânea. São 4 histórias. E tem uma que é a história de uma. Não vou falar muito, porque essa eu tenho muito carinho por ela, mas eu não vou dar spoiler. Mas é uma história de uma justiceira, digamos assim. A história de uma Uhum. justiceira que tem uma peculiaridade muito brasileira, assim, sabe? É uma história épica, né? Uma fantasia ali meio medieval, meio épica, Uhum. mas que no final da história existe uma peculiaridade muito brasileira, assim. Então acho que todo brasileiro vai ler e vai reconhecer. Ah, legal. Tem uma coisa que a gente vai se identificar, nós que nós somos brasileiros aí, né? E tem e a outra história é a história da Rainha dos Órfãos, que é literalmente uma mulher que assumiu ali a luta por essa causa ali dos conhecidos como os Beavis dessa história, que são pessoas que não têm registro, são como se fossem os indigentes da história, desse universo, desse mundo. Ah, esse é outro universo já. É o mesmo universo de Ah, Aiga. o mesmo universo, entendi. Isso. Nesse Tá. lugar, as pessoas quando. É igual aqui, né, gente? Quando você nasce, você tem que ir lá fazer seu registro, seu RG, né? Sua certidão, seu pai pega você, leva lá no cartório, faz a certidão de nascimento. É basicamente Uhum. isso, só que dentro desse história, desse universo, eles precisam pagar uma taxa que é muito alta e nem todo mundo tem dinheiro para pagar. Então, quem não paga, quem não tem esse registro, essas pessoas são consideradas indigentes. Elas não, é como se elas não tivessem cidadania, elas não existem para o governo. Nossa, É uma coisa bem brasileira, tipo, pegar a é uma certidão coisa bem brasileira e um pouco mais quase cyberpunk, assim, um pouco de só que problemas o de contexto tratar as pessoas que nem indigente. é um contexto medieval. Aí essas pessoas Uhum. são consideradas beaves, né? Eles vivem ali à margem da sociedade. E Uhum. existem outros tipos de beaves também, que são aqueles que são fora da lei, né? Aqueles que são fugitivos, aqueles que não cumprem alguma pena, alguma coisa assim. Aí eles meio que perdem o direito ao seu sobrenome, né? Que no Uhum. cadastro vem com o sobrenome e tal, então eles perdem o direito ao sobrenome. E as pessoas que não têm direito a sobrenome, elas são chamadas de um primeiro nome, que eles inventam, né? O primeiro nome e tal, seguido do nome da cidade de onde eles vêm. Uma coisa meio Geralt de Rivia, sabe? Ah, aí, ó, já tô vendo que ela é gamer, gente, ó, tá falando de coisa aí. Às Uma vezes coisa da assim. série. Então é tipo fulano da cidade tal, sabe? Uhum. E um terceiro tipo também de bebês nessa história são os que a gente chama de portadores. São as pessoas que nascem com essas pedras, né, que eu falei, essas pedras preciosas que Uhum. enviadas por esses regentes, que são as divindades desse mundo. Elas nascem com essa pedra e cada pedra dá um poder para essa pessoa, uma habilidade. E essas pessoas são meio que obrigadas a servir ao reino, sabe? Sim. Então elas são enviadas desde criança ali para algum lugar para elas aprenderem certas coisas, elas recebem um treinamento, a família recebe uma pensão vitalícia extremamente gorda por essas crianças, né? Ah, pela criança participar e aí eles ganham Então eles como é que é o acabam nome? sendo tipo uma elite assim, da sociedade, porque eles são ricos. Nossa, aí a pessoa quer ter um filho assim, né? A pessoa vai ficar super Então, feliz. isso é uma das coisas que causa alguns conflitos, né? E vai tratar melhor esse filho. Exatamente. Acontece isso também em uma das histórias. Nessa história Uhum. dessa justiceira, por exemplo, acontece isso. E só que a pessoa que se recusa, né, esse portador que se recusa a servir a coroa, ele também é considerado um bêbado, ele perde o direito ali à sua cidadania. Né? Ele é Uhum. considerado fora da lei. Aí existe um grupo de fora da lei que são só de bêbados, são essas pessoas aí portadoras que não servem a coroa, entende? Sim. São pessoas que não fazem parte desse mundo regente aí deles. Isso, que são Entendi. os Isso que. aí tudo é naquela coletânea que você falou ou é do terceiro livro agora? Tudo na coletânea, que seria o Ah, tá, terceiro da livro, né? coletânea. A coletânea vai ser o Ah, sim, terceiro livro, na mas verdade. por enquanto você não tem nenhuma terceira história sua nova. Igual esses outros dois primeiros. Que eu publiquei, não. Você publicou não. Mas tem alguma ideia? Tem um monte. Ah, então fala um aí que você tá São pra todas dentro desse escrever. mesmo Começo. universo. São todas dentro desse mesmo universo. E ali eu vou criando Uhum. várias histórias diferentes. Ah, você vai criar várias histórias do mesmo universo.
Isso. Aí, aquela história que eu comentei lá no início, que eu comecei a escrever um romance policial, né? Só que eu não sabia nada. Sim, sim, verdade. Essa história ainda existe e eu consegui, assim, depois de um tempo, né? Eu tinha abandonado ela, mas eu retomei. E eu fiz uma coisa. Como eu trabalho com o que a gente chama de baixa fantasia, que é Uhum, um contexto onde existe o mundo real, que é o mundo que a gente conhece, mas também existe o outro mundo, né? sim. Esse elemento fantástico. Eu trabalho com baixa fantasia. Então, eu acabei juntando esses dois universos, né? Então, essa história dessa gente ainda existe num contexto real, no contexto terra, né? No contexto Uhum, onde a gente existe também, num contexto real. Só que eu consegui aí fazer uma baixa fantasia onde essas duas histórias se confrontam, se encontram em algum momento. Esses dois uhum. universos, eles se encontram. Ah, então eles vai, você tem essa ideia de fazer um que os dois universos vão se encontrar. Sim, essa história já está em processo de produção. Olha, a empresa de produção quer dizer que não terminou de escrever ainda. Não, terminei de escrever. Ah, tá mandando ali ver, tá fazendo um cafezinho ali, um chocolate para Isso. acompanhar. Ela já está em fase, já tá planejada, né? Em algumas já tá sendo escrita, na verdade. Você acha que sai que ano? Então, essa é uma história que vai demorar um pouquinho mais, porque ela é um pouco mais pra frente, assim, ela é mais Uhum, contemporânea, sabe? E essas histórias sim. que eu já publiquei são um pouco mais antigas, assim. Porque o meu Como se tivesse romance, passado mais tempo atrás. o que eu chamo de romance principal, que é a primeira história que eu comecei a trabalhar, ela surgiu, ela é uma história contemporânea, né? Ela é uma história que acontece no agora, assim, no atual. E quando eu comecei a escrever, que eu comecei a aprender a escrever, na verdade, que eu comecei a buscar técnicas literárias, e aprender, fazer cursos, essas coisas, Uhum, eu comecei a escrever histórias menores para dar vazão, assim, um pouco a criatividade, a imaginação, que é muito uhum, solta. E ao mesmo tempo para aprendendo mesmo técnicas e ir praticando, né? E aí eu comecei com essas histórias pequenas, como As Mulheres do Governador, que foi a minha primeira história que eu escrevi sim. completa, que eu escrevi já assim, né? Já planejando, já pensando mesmo em publicar e tal. E fui escrevendo essas histórias menores, meio como uma forma de prática mesmo, de praticar. Para no futuro eu publicar essa história que eu chamo de romance principal, entendeu? Que Sim. é onde todas essas histórias vão culminar. Uhum, Porque cada história entendi. tem seu conflito menor, mas existe um conflito maior que rege esse universo. Uhum, Né? E esse conflito ele vai se resolver nessa história principal, que é essa contemporânea, que vai encontrar com a história da gente. entendi. Entende? Então, por enquanto, você tá só nas ideias de manter nesse mundo aí. Exatamente. Entendi. Ah, legal. Bom que você vai, tipo assim, vai crescer mais isso, né? Vai enriquecer mais essas histórias. É. E eu tenho histórias É... menores, Pode né? falar. Eu tenho histórias menores, assim, que foram publicadas, igual agora Aham. vai, agora no final do mês, agora vai publicar pela revista Prosaica, né? Que é um projeto maravilhoso. De Uhum. uma história minha que faz parte desse meu universo que eu criei, né? Só que é uma história totalmente solo, né? Uma história que é totalmente escrita por si só, que é de espada e feitiçaria, né? Que vai sair agora Uhum. foi aprovada no edital de espada e feitiçaria da revista Prosaica, vai ser agora, no final do mês. Ah, da revista Prosaica, assim, eles falaram pra mim. E tem algumas histórias que eu já participei. Eu participei de um concurso editora, da editora Cartola sobre a Inquisição. Foi um projeto Uhum. muito legal que eles Sim, fizeram também, chamado Os Horrores da Inquisição. Aí tem um texto meu lá, um conto, um conto curto, né? Sobre. sim. A minha história fala sobre um indígena na Inquisição. Tá ali BR de novo, Uhum. a brasilidade ali presente, né? É um indígena que não A sabia. brasilidade que não some. Hã? A brasilidade que não some, né? Que não some. E tem também uma história da editora Ciberus, outra brasileira também, porque é um edital bem interessante, que são de histórias amazofuturistas, Uhum. que trabalha aí esse novo subgênero, né, que surgiu aí no Brasil, vem ganhando forças aí ultimamente, que é sobre o Amazofuturo, né, o Amazofuturismo, que são histórias futuristas ali na Amazônia, nesse contexto ali Uhum. onde existe ali, né, a biodiversidade com a tecnologia de Nossa, forma. isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal, eu adoro isso. É como se fosse o Wakanda, né, da Marvel ali, o Wakanda, só que na Amazônia. Wakanda amazônico. Exatamente, é uma coisa meio Wakanda Amazônia. Nossa, legal. É bem interessante, eu adorei escrever essa história.
É uma história que eu tenho muito carinho por ela também, porque eu gostei mesmo de participar desse projeto, porque eu nunca tinha escrito ficção científica, Nossa, legal. eu nunca tinha escrito nada do gênero, só tinha escrito fantasia, né? Então foi a Aham, primeira história de ficção que eu escrevi, de ficção científica que eu escrevi. E justo um gênero desse, bem BR, que é uma coisa que eu adoro falar, aham, sim. foi assim um projeto muito gostoso de participar, fiquei muito feliz. Inclusive, meu conto é o primeiro conto da história, né? Olha, aí sim, a gente que comprou já sabe que é o dela primeiro, hein? O primeiro é o meu, chama Espelho Quebrado. Espelho quebrado. Vocês vão pegar ali que tem umas referências dessa questão do espelho aí. Uhum. É sobre o quê? É sobre um povo, eu vou tentar explicar assim, a Masofuturista, a história, né? É, dá um resumo, porque é curto a história, né? Com uma história curtinha. É É, uma, então dá só um resumozinho. é uma irmã, uma líder de um povo, né? De um povo Uhum. futurista, né? Da Amazônia, da região amazônica. E, Sim. na verdade, esse lado aqui do continente do mundo, eles é como se a proposta era que as comunidades indígenas assumiram o poder das grandes cidades, né? Então, Uhum. basicamente Sim. virou uma grande Amazônia, né, tal. Só que eles estavam sofrendo um problema de um vírus mortal, estava matando uma grande parte da população. Óbvio que eu escrevi isso durante a pandemia, no início da pandemia, inclusive. Uhum. Tinha ali uma inspiração. Estava matando uma grande parte da população na verdade, esse vírus foi criado pelas pessoas que viviam do outro lado do continente, do outro lado do oceano, que é um lugar onde o mundo foi se destruindo, né? Um lugar onde não existe Uhum. mais natureza, não existe mais ar respirável, não existe água potável, e eles querem, de toda forma, controlar os recursos naturais desse lado de cá, né? Sim. E a protagonista da história é a líder desse povo e ela tá tentando negociar com esse cara a cura. Ele tem a cura para essa doença, só que em troca da cura ele quer o controle dos recursos naturais dessa grande Amazônia, digamos assim. E ela tá ali, Nossa, é bem. Não é de corporativo, né? O negócio, o problema. ela tá ali nesse momento ali de negociação com ele, Uhum. querendo a cura e ele querendo ali o controle dos recursos, né? E ela o tempo todo fica se lembrando ali, remetendo ao que aconteceu no passado, né? Quando Uhum. o povo dela, os antepassados dela, trocaram as riquezas naturais por quinquilharias como um espelho, que é o que dá nome ao título. Uhum. É isso. Entendi. Ah, peraí, como é que é do espelho? A última parte, você me deu um cliffhanger aqui já. Que ela é porque ela faz essa. A história faz analogia o tempo todo do que os antepassados fizeram, né? Que foi trocar os recursos Aham. naturais, né? Os indígenas no Brasil, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, que é trocar os É. recursos naturais por quinquilharias, como espelhos. Ah, por isso espelho quebrar. Nossa, bom nome. Foi você que inventou esse nome aí? Foi. Ó, o título bom, hein? Nossa. No final ele ainda faz mais sentido. Não vou contar. Ah, então agora aí, ó, legal. Aí, gente, um negócio curtinho, é bom que vocês vão ajudar, vão ver aí mais delas, ver se você não quer comprar o livro agora. Vai dar uma olhadinha, gente. Às vezes o curtinho já te incentiva. Chama Masofuturismo, Masofuturo, da A editora. mais o futuro. Já deve estar chegando, né? Quem comprou na época no Catarse, né? Já deve estar chegando em casa, o meu deve chegar aqui. Eu acho que já foram enviados os livros. Ah, sim, quando chegar, você dá uma postada lá no Instagram. Se quiser, faz um vídeo, a gente posta aqui no canal também. Com certeza. Mas ele existe a versão PDF, a versão e-book na Amazon também. Uhum, Lá na editora eles vendem também, né? Tá disponível para venda. sim. E é muito Ah, bom, legal. histórias legais. É um livro que eu adorei participar. Inclusive o Matheus Braga, da Prosaica, ele também participou. A gente passou juntos nesse concurso. Foi uma experiência. Nossa, legal, os dois passaram junto aí, sim. Legal. Então vai ter do outro também, gente. O Matheus a gente já te entrevistou aqui, então já vai ter duas pessoas que a gente entrevistou lá no livro. É o Esse é dois em um já. boa também. O Matheus tem uma técnica muito boa. Uhum. Quais livros você mais gostou de ler? Online, os dois que você mais gostou. Eu tenho os momentos, assim, né? Tem livro que marca por causa do momento, mas Uhum. eu posso dizer que talvez o meu autor favorito seja o Joe Abercrombie. Assim, os livros dele mexem Eu comigo. imaginei que você ia falar isso. Eu sei. Gente, eu faço uma piada que é assim: você tem um minuto para ouvir a palavra do senhor Joe Abercrombie? Joe. Você tem um minuto para ouvir a palavra do tio Joey? Nossa, se um dia eu conseguisse escrever 10% do que esse cara escreve, tá ligado? Ele é muito bom. Não, agora então eu vou fazer você se sentir mal. Vou ter que fazer você escolher agora. Ó. De onde você foi pra um lugar, você tem que escolher três coisas, tá? Ó, Ai, você vai meu ter que Deus. escolher três. Calma.
Tá numa ilha, não tem nada, mas você vai sobreviver. Só que você tem que escolher 3 coisas pra você se divertir. Você tem que escolher. Ó, lá tem DVD player, só pra você entender. Lá você tem que escolher um livro. Não pode ser do J. Abercrombie, já que você gosta dele. Tá bom. Não, tem que escolher um filme. E deixa eu ver. E uma comida, vai, tem que escolher. Um prato de comida. É, Não precisa ser nutritiva a comida, pode escolher o que você pode ser quiser. pelo menos assim, uma trilogia, né? Tipo, a coletânea. Não, um livro só. Um livro Filme. só. O filme que eu falo, tipo, Ah, o filme? Pode, mas só um filme. Tem uma trilogia, mas só um das trilogias. pô, O Senhor dos Anéis, caramba, deixa eu levar os 3. Olha que nerdona, gente. Gosta de Senhor dos Anéis, igual eu, mano. A trilogia do Senhor dos Anéis é a minha trilogia de filmes preferidos. Até hoje Ah, é não muito bom, é muito bom. Eu acho que eu gosto mais de, como é que é? De Volta para o Futuro. Meu Deus, é muito bom. Não, em segundo lugar tá aquela trilogia do Batman, aquela do Cavaleiro Do das Nolan. do E Nolan. falar em Batman, assista o Batman, é muito bom. Eu assisti, é muito legal o novo. Eu não assisti porque eu tenho um pouquinho de ciúme do Preconceito. cara do Nolan. Não, pelo contrário, eu Tem gosto ciúme. do Robert Pattinson, não é por isso não. É porque eu fico com medo, eu tenho com ciúme, porque tipo esse lugarzinho aqui do Batman, tipo, feio, sabe? Olha, eu vou te falar que você vai ficar balançada se você ver. Eu sei, é por isso que eu não quero ver. Mas É tipo término de namoro. então, não quero. Tipo, eu não quero ir lá e você me apaixonar. Duna pegou o 3º lugar, tá? Duna pegou o 3º lugar. Ah, é Duna, eu vou assistir ainda, eu vou ter que pegar assistir. Tá, então, mas ó, não foge da pergunta. Tô vendo que você é boa de fugir de perguntas. Se parar um policial parar ela, gente, ela sai de lá com a arma do policial. Ó, tem que escolher um livro só, não pode ser do J. Abercrombie. Escolher um filme e uma comida. O filme Vai. eu vou de Retorno do Rei. Cara, qual é o livro? Não, o livro primeiro. Ah, o livro primeiro? Meu É, Deus. um de cada. Pode roubar, não. Eu vou escolher um livro que eu gosto muito e que eu leria ele várias vezes, que é O Cavaleiro dos 7 Reinos, do George Martin. Opa, bom, é um bom livro. Desculpa, pra mim é Tudo melhor bem, um livro, a coletânea do filme. Do- Qual filme? E o filme pode ser O Retorno do Rei. Bom, muito bom. É bem legal. Eu prefiro o 2, mas o 3 é bom. Então, eu fiquei na dúvida, é porque o 3. Ah, eu não sei. As Duas Torres é bom demais. Nossa, eu levaria as Duas Torres. Meu Eu Deus. tô apaixonada com os dois. Eu só acho com os 3, na verdade. Mas eu acho que eu levaria O Retorno do Rei, porque... Ah, não sei. Tá, e a comida? E a comida, meu Deus, me perguntar comida no momento desse é meio difícil. Eu não sei o que eu levaria de comida. Caraca, eu gosto... Ah, eu acho que eu levaria... Ai, meu Deus, só uma coisa? É, um prato inteiro. Tipo assim, você pode pedir. É tipo assim, você pode falar risoto de camarão. Pode, entendeu? Mas é só um. É porque vocês vão rir muito de mim, porque eu sou muito mineira. Eu levaria um queijo ou um Queijo. Ah, levaria um queijo. pão entre queijo e pão de queijo, meu Deus. Os ingredientes pra fazer pão de queijo, senão eu posso levar O pior é que, olha, uma das coisas que eu mais gosto de comer é pão de queijo. Nossa, eu adoro pão de queijo. Meu pai é mineiro, então eu gosto. Ai, eu não sei se eu levaria o pão de queijo ou se eu levaria o queijo. Acho que não, eu levaria o queijo, porque eu amo queijo derretido, então eu poderia Nossa, é muito bom. no cardápio. Então eu levaria Ah, não, queijo. pode. Eu levaria Queijo derretido, então. queijo Minas. Queijo Minas derretido. Aí eu poderia fazer várias coisas com queijo. Poxa, ajuda aí. Aí você vai ter que achar alguma coisa na ilha lá. Ou eu faço queijo quente, eu como queijo puro. Não sei. É, tem várias formas de comer queijo. Bom, tem mais alguma dica que você quer dar pras pessoas? Fazer uma frase, dar um oi pras pessoas, dar uma boa noite pro seu filho aí? Pode falar. Leiam Dânia, pra você se divertir. Leiam As Mulheres do Governador, pra você refletir. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei. Gente, eu sou péssima pra falar as coisas. Peraí. Você tá falando durante 50 minutos, tá tudo bem, pode falar. Eu falo muito. Te falei que eu falo muito. Ah, eu sei. Tem uma frasezinha lá no final do livro que eu fiz na época que eu comecei a escrever. Que é: vamos aquecer o mundo com a literatura fantástica. Mas primeiro, foga-se. Primeiro foga-se. Gostei. Então, gente, fica um foga-se pra todo mundo. E a Camila Raquel, foga-se aqui. Foi muito legal conversar com ela, gente. Ela, pelo jeito, é uma escritora muito engraçada e, ao mesmo tempo, também séria. Mas eu acho que ela tem mais jeito com a comédia. Eu vou colocar aqui que ela é comediante, como tá aí embaixo, vocês vão ver. Comediante, escritora e o que mais? Não sei. O que mais? É tudo, gente. Bom, gente, para quem quiser comprar os livros dela, vou deixar os links, estão todos aqui na descrição dela, tá aqui Instagram, as redes sociais dela, tá bom, gente? Então, gente, muito obrigado pelo ouvir mais um Tiltcast número 8 e até mais!